Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram sobre impacto. Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios, além dos bastidores do ecossistema de impacto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do AlpaCast, da nossa série O que não te contaram sobre impacto. Hoje com um convidado super especial, o Andrei Hag, fundador da Tumulto Hack. Andrei, dá uma saudação aí para todo mundo que está ouvindo. Quem é o Andrei na fila do pão? Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia. Andrei é um morador de São Vicente, né? Filho de uma empregada doméstica. Sempre foi desacreditado, né, nessa questão de arte, nunca fui apoiado nessa questão de arte. Por vir de família pobre, isso não era uma possibilidade, né? Uma possibilidade de se dar bem na vida era prestar um concurso público, mas nunca cogitei em fazer alguma outra coisa que não fosse arte mesmo. Acho que a minha infância toda foi... os meus pensamentos foi pro caminho da arte. E é isso, estamos aqui, né? Rompendo barreiras aí, né? Lutando. Não, fantástico. E, inclusive, na página do Insta da Tumulto Hack, tem um post incrível que vocês dizem assim, não somos coitados, somos artistas, né? Que é um pouco essa tua fala inicial aqui. E eu quero daqui a pouco, na sequência, explorar mais esse tema contigo. Mas antes, queria que você contasse aí para quem está ouvindo a gente, o que é a Tumulto Hack? O que vocês fazem? Vocês são uma empresa? Qual é a pegada da Tumulto Hack? Então, a Tumulto Hack é uma produtora audiovisual focada na criação de conteúdo para artistas e empreendedores da periferia. Vocês estão no litoral de São Paulo. Conta um pouco mais para quem está ouvindo o contexto local de vocês. A gente se localiza, né, em São Vicente, presta serviço para a comunidade periférica, né, aqui do litoral inteiro. Já fizemos trabalhos no Guarujá, Santos. E é isso, a gente está mais focado no litoral, mas obviamente apareceu uma quebrada em São Paulo, uma quebrada no Rio, estamos preparados para viajar. Excelente. E eu queria te explorar um pouco mais esse tema com você, que é, ainda nesse primeiro bloco, né, apresentando, né, o Andrei e a Tumulto Hack para quem está ouvindo, como é que essa história de negócio de impacto periférico, esse papo entrou um pouco no corre de vocês? Então, a Tumulto, ela foi titulada como uma empresa sem eu saber o que isso era, na verdade, né? Porque eu não tenho faculdade, né? Eu sou autodidata. Eu trabalhava numa empresa de casamento, de vídeo de casamento. Aprendi muita coisa lá, na verdade, nessa empresa. E não estava feliz com o que estava acontecendo, porque a minha visão de arte era outra. A minha visão de arte é criar algo que eu possa ganhar dinheiro, mas entregar algo positivo, devolver algo para o mundo, né? E aí eu comecei, a me questionar, assim, mano, onde que eu vou arrumar um emprego? Que as pessoas vão me dar credibilidade sem ter diploma, sem ter curso, sem ter faculdade. Onde eu vou conseguir esse respeito, tá ligado? Essa empresa que eu não tô me agradando mais. E aí eu comecei, falar, é isso, eu acho que tem outros artistas que também estão lutando por visibilidade e eu preciso me juntar a eles. E a Tumulto, ela nasceu disso, na verdade. Eu comecei a fazer videoclipe para uns moleques que moravam no meu bairro, e aí um belo dia eu recebi um convite para fazer uma inscrição num curso de empreendedorismo social. E foi aí que eu me assustei, porque eu não sabia que eu tinha uma empresa, porque vieram falar, pô, acho que a sua empresa se enquadra nisso aqui e tudo mais. E aí eu não sabia que eu tinha uma empresa e não sabia que estava gerando impacto social. Para mim, eu só estava, tentando criar uma possibilidade dentro de algo... Genial. E esse programa, por acaso, foi da Procomum, correto? Eles que fizeram um programa de, digamos, incubação, aceleração, entre aspas, muito entre aspas, correto? Isso, foi a colaboradora Empreender e Transformar. Foi uma formação de 1 ano, onde a gente aprendeu várias coisas, finanças, planejamento, e foi ali que eu descobri que eu tinha, né, um negócio de impacto social, e foi no momento dessa inscrição que o nome surgiu também, porque eu gosto de falar a história do nome, porque eu fui chamado para uma reunião, né, na de casamento, e eu já estava fazendo esses videoclipes e tudo mais, e aí minha chefe estava questionando sobre o meu rendimento, e aí ela falou assim, sua produção caiu, né, você não tá conseguindo mais fazer uma boa grana, o que tá acontecendo? Aí eu falei, eu não gosto disso aqui, tá ligado? Quero trabalhar com arte mesmo, quero trabalhar com
outros artistas da periferia, e é isso. E ela me respondeu da seguinte forma, ela falou assim, você não tá bem na vida porque você não gosta de coisa certa, você gosta de tumulto. E aí eu falei, esse era o nome da empresa que eu precisava para me inscrever no próprio, foi isso. Ela te deu o gancho, né, que você precisava. Incrível, genial. Andrei, deixa eu explorar então, entrando no segundo bloco aqui, genial essa história. Da onde a gente menos espera, muitas vezes, da onde vem ideias criativas ou aquele gatilho que estava faltando, né? Incrível. E aí, uma das coisas que está lá na página do Insta, depois a gente vai colocar aí nos serviços, que vocês falam muito de que nós não somos coitados, somos artistas, e vocês fazem um convite às pessoas a vamos tumultuar. Para você, na sua visão de impacto, impacto é tumultuar? Sim, impacto é tumultuar, e ainda mais quando vocês estão falando, quando a gente está falando, né, de um corpo periférico. Um monte de galera, né, junto de classe média, é uma galera trocando, né, uma galera que tá, como eu posso dizer, a sociedade julga como, sei lá, estudo, como uma roda de amigos, uma roda de, né, de trocas, e um monte de gente da periferia junto, tumulto, a galera já fica um pouco apreensiva, então o convite é justamente esse, tipo, para que a gente da periferia, artistas, empreendedores, se juntam e vamos tumultuar mesmo, vamos causar mesmo, sabe? Se a gente junto traz medo, né, tipo, essa figura de medo para a sociedade, então a gente tem que mais se juntar mesmo. Então esse é o convite, né, para que a gente junte as nossas potências, junte as nossas histórias, junte os nossos sonhos. Genial, incrível. Deixa eu explorar um pouco mais, então, adentrando pela produtora, né, da Tumulto Rec. Assim, imagino que não falte, usando a metáfora da produtora ser uma cozinha, imagino que não falte louça suja, né, na pia. Conta um pouco mais por dentro aí, como é que é a produtora e os desafios que vocês enfrentam no dia a dia. Cara, se você entrar na cozinha da Tumulto agora, o que é a Tumulto, ela tá um pouco bagunçada, e eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso. Eu vou usar metáforas, assim, não é tão metáfora também. Pensa numa pessoa que a vida sempre deu errado, assim, sabe? E aí, de 2 anos pra cá, a vida tá dando certo. A gente tá tentando se adaptar ainda, porque a gente não tá acostumado da vida dar certo, não, entendeu? Era só pedrada, ficar devendo aluguel, não ter onde morar, não ter o que comer, e do nada, tipo assim, por uma insistência de um sonho, como eu disse, de criança, a vida começou a dar certo, você começou, tipo, ter cogitado, você não tem agenda, você tá com a agenda cheia, então isso é meio bagunçado, assim, sabe? Tipo, ainda tô tentando entender como que funciona algumas áreas, como funcionam algumas coisas, assim, então tem panelinha com gordura, tem aquela água transbordando um pouquinho, mas a gente tá tentando entender, assim, sabe? Não tenho vergonha de falar sobre isso, não. É justamente o que eu falei. Eu acho que não tô acostumado, a gente não tá acostumado com a vida dar certo, e a vida começou a dar certo, a gente tá achando estranho, mas estamos indo. Que bom, ou seja, vocês estão com um bom problema na mesa nesse momento, né, Andrei? Interessante ouvir isso, né? E aí eu queria explorar isso de você um pouco. Como é que vocês, considerando todos os desafios que vocês já enfrentaram ao longo dessa trajetória, já bateu aquela vontade de desistir? Passa todo dia? Como é que vocês lidam com essa vontade de pular fora e buscar outra coisa na vida? Cara, isso bate. Às vezes eu fico me questionando por que eu não me adequei, né, nos padrões da sociedade e, sei lá, entrei numa loja de roupa muito cara, onde minha comissão ia ser muito boa. Porque, assim, é muito doido essa coisa. Primeiro porque a gente tá lidando com o sonho das pessoas, então não é só uma obra audiovisual, não é só um teaser, não é só nada. É o sonho da pessoa, é a imagem da pessoa, né? E aí, quando a gente tá falando de periferia, a gente tá falando, tipo, de uma coisa pequena, mas que não é pequena, que é muito grande, assim. E também tem todas essas questões de, sei lá, tipo assim, a gente não é uma produtora igual uma produtora que vai fazer um comercial na TV, sabe? A gente não tem a mesma estrutura, a gente não tem o mesmo equipamento. E isso é muito claro, né? Que a gente tá trabalhando com a periferia, com o equipamento que a gente tem, com as nossas ideias. É isso, da forma que a gente consegue. Só que, mesmo sabendo que a gente não é igual uma produtora, tipo, de classe média, bate essa coisa da comparação, sabe? Tipo, pô, mano, se eu
tivesse um equipamento melhor, sabe? Talvez eu conseguiria entregar algo melhor para essa pessoa, sabe, mano? Se eu tivesse acesso a tal lugar. E aí isso acaba vindo umas neuras, assim, sabe? Tipo, mano, será que eu tenho que realmente insistir nisso aqui? Só que, mano, a cada dia que passa, eu acho que só fica mais claro que a gente tá no caminho certo, sabe? Tipo, convites que a gente anda recebendo, como eu disse, a gente tá com a agenda lotada, então, tipo, cada dia que passa só me dá uma certeza mesmo, sabe? Nossa, incrível. E aí eu queria que você contasse um pouco mais para quem está ouvindo, quem que é o cliente de vocês, que tipo de entrega, que tipo de produção vocês fazem? Dá um exemplo para gente. Então, a Tumulto, ela é muito pessoal para mim, né? Só resumindo, eu sou uma pessoa gay que foi expulsa de casa, né, aos 18. Então, por isso que tudo se torna mais difícil, né? Essa coisa de não conseguir entrar na faculdade, de ter que escolher entre trabalhar e estudar. Então, a Tumulto, ela é uma projeção, assim, né? Eu sempre tive esses questionamentos e essa luta por ter um espaço, né? Um lugar onde eu pudesse me encaixar e ser aceito, ser entendido, ser olhado de igual. Então, o cliente da Tumulto, a Tumulto, ela presta serviço para pessoas que nem eu, assim, sabe? Para artistas periféricos, para artistas LGBTs, e é isso, o nosso foco é esse. Poder contar a história dessas pessoas, poder falar que elas têm espaços, cobrando um valor acessível para esse público. Às vezes, quando não tem possibilidade, a gente nem cobra, porque, mano, eu quero que mais pessoas que nem eu tenham voz, sabe? Eu cansei de ser silenciado, de ser questionado, tipo, mas você não tem uma faculdade aqui, sabe? Mas você não tem um estudo. E tem um monte de pessoa que tá cansada que nem eu, sabe? É uma pregação falando desse jeito, né? Mas é muito forte pra mim isso, sabe? Eu quero ver mais pessoas que nem eu chegarem mais longe. E eu sei que eu não vou conseguir chegar sozinho, essas pessoas também não. Então eu gosto de falar que a Tumulto nasceu pra isso, assim, sabe? A Tumulto é meio que uma mandada, assim, sabe? Tipo, mano, vamos todo mundo junto que dá certo e tá dando certo. É meio uma pregação essa parte, né? Mas até me emociono. Não, não é pregação, é tua trajetória, tua vivência, teu engajamento, né? Chamemos como queiramos esse nome, mas queria explorar um pouco mais isso. Como é que você enxerga essa agenda LGBT nesse campo do impacto? Você acha que ainda é uma agenda, é um tema que gera, as pessoas ficam incomodadas com essa história ou já está muito mais bem aceito esse tema? Como é que você vê? Então, eu acho que a gente precisa, falando sobre a causa LGBT, eu acho que a gente precisa falar sobre territórios, né? A gente está na Baixada Santista, é muito perto de São Paulo, mas é muito diferente de São Paulo e é muito menor do que São Paulo. A gente tem histórico aqui de bares expulsando LGBTs, de bares agredindo, né? E restaurante agredindo LGBT. Eu acho que falando sobre aqui, é muito importante você ter essa causa e essas pessoas evidenciadas. Obviamente, em todo lugar, mas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já vê um outro tipo de ascensão, assim, sabe? Tipo, eu acho que está muito mais representado, sabe? As marcas estão patrocinando coisas, as marcas estão investindo em coisas, e isso não tem chegado no litoral, né? Isso não tem chegado aqui. Então, eu acho que falar sobre isso, movimentar isso na cidade, a gente teve a nossa primeira parada LGBT há 3 anos atrás, né? Então, ter essas coisas, esses fomentos, ter artistas, cantores aqui, LGBTs, que levantam a bandeira, eu acho que isso é muito importante para desconstrução e construção desse espaço, né, Baixada Santista. Incrível, incrível. Você está trazendo um contexto histórico, né, de que é uma caminhada que avança em outras cidades, em grandes centros, mas em outros locais ainda tem uma caminhada longa pela frente para reafirmar direitos dessas comunidades e de tantas outras pautas, né? Então, legal você trazer isso, né? Como é que vocês fazem? A gente tem visto que a pandemia afetou muito, Andreia, produtores culturais, né? Artistas, todo mundo que vive, né, de produção cultural. Como é que vocês estão lidando com esse desafio da pandemia? Como é que paga as contas? Queria que você trouxesse um pouco mais esse lado. É um universo muito novo também que está acontecendo com a gente nesse período de pandemia e acho extremamente importante falar sobre isso. Não estamos passando fome, não estamos fechados, graças à lei de incentivos, né, de cultura.
A gente pegou uma grande demanda de artistas que passaram na Audi Blanc, né? E alguns PROACs também. Então, a gente não está passando, né, necessidade, a gente não fechou as coisas por conta disso, né? A gente também escreveu alguns editais, a gente escreveu uma websérie, a gente passou, estamos aí tendo, agora abriu o PROAC de novo, vamos tentar mudar alguns projetos. Então, nesse momento, a gente está atuando, trabalhando para artistas, né, que passaram nessas leis, né, nessas leis de incentivos. E, mano, isso é de extremamente importância, porque se não fosse isso, não só a gente, como outros artistas, assim, estariam passando fome, assim, sabe? E é muito legal também falar sobre isso, porque aqui na nossa região, Vicente e Santos teve cota para periferia, né? Teve cota para artistas periféricos, que é uma coisa muito doida, porque geralmente a maior parte da galera que ganha os editais é uma galera que tem conhecimento, né, mano? Você precisa ter conhecimento para escrever edital, né? Você precisa dominar aquilo. Então, a maior parte da galera que ganhou aqui foi galera da periferia, foi artistas periféricos, né? Isso também é uma vitória, isso é uma coisa muito boa, assim, que aconteceu aqui na região. Nossa, sensacional, um baita conquista, sem dúvida. Você está dizendo, para quem não é de São Paulo, o PROAC seria uma Rouanet estadual, né? Então, incentivo à cultura por meio de ICMS, e muito bacana mostrar que a lei de incentivo pode ser utilizada como uma alavanca de inclusão e de reafirmar pautas periféricas e outras agendas, né? Acho que isso é bacana que você traz. Muita gente ainda torce o nariz para esses mecanismos, né? Vocês, na página do Insta da Tumulto Rec, tem um post que me chamou a atenção. Vocês fazem uma pergunta e eu queria devolver essa pergunta para você, André, que é como fortalecer artistas periféricos. Claro que ao longo da conversa você já pincelou alguns caminhos, mas queria que você elaborasse um pouco mais. Como fortalecer na sua visão e da Tumulto Rec? Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que acredita muito nos pequenos feitos, sabe? Você elogiar, cara, o trabalho de alguém na periferia, você já mudou o dia dessa pessoa, você já mudou uma boa parte do percurso, assim, sabe? Porque, mano, a ansiedade, ela domina essa coisa de, mano, eu tô no caminho certo, será que vai dar certo? Se não der certo, porque assim, a gente não tem opção de dar errado, né? Se der errado, a gente tá falando sobre a nossa vida, né? Sobre o dinheiro que a gente não vai ter pro aluguel, de alguns dias sem comer. Então, mano, é isso. Se você faz um elogio, sabe? Se você estiver dentro de uma produção que você possa contratar essa pessoa, contrate essa pessoa, sabe? Se você não puder contratar, pague uma passagem dela para algum lugar, porque muitas vezes a gente vai trabalhar, exemplo, a gente recebe alguma oportunidade, a gente não tem dinheiro, a gente vai a pé, sabe? Então, tipo assim, pequenas coisas fazem o artista periférico, mano, mudar o dia dele, a estrutura dele, assim, sabe? Eu até gosto de falar muito sobre isso, porque a minha primeira produção que eu fiz só aconteceu porque eu cheguei, tipo, eu tava no banco de uma praça, eu precisava ir pra São Paulo, eu tinha R$ 10 pra ir pra São Paulo, coisas, tipo, impossível, assim, e eu tava no banco de uma praça, e aí eu cheguei uma mulher do meu lado e ela começou a conversar comigo, né? E eu falei pra ela, falei, mano, pedi a conta pedi as contas do meu emprego, tô meio que desesperado, tem uma produção pra fazer em São Paulo, mas, tipo, não sei como chegar lá e tá meio muito doido, assim. E essa mulher, tipo, me deu R$ 50. Tipo, eu até gosto de falar, se não fosse essa mulher, eu acho que muita coisa não tinha acontecido, sabe? Porque depois da saída pra São Paulo, eu fiz alguns contatos e aí começou, sabe? Tipo, também tem essa coisa de, por ter trabalhado em São Paulo, a galera daqui, né, tipo, dá um pouco mais de valor. Então é isso, eu acho que poucas coisas, ações pequenas mudam, assim, sabe? E é extremamente importante, assim, se você não puder dar dinheiro, elogie, fale para aquela pessoa o quanto ela é importante, o quanto o trabalho dela é importante, porque isso, mano, é muito fácil desistir porque a ansiedade, o desespero tá aí, né? Nossa, bacana, Andrei. Pequenas, grandes atitudes, né, para apoiar artistas periféricos, né? Você disse algumas e eu vou refrasear aqui para deixar registrado, né? Elogie, divulgue, apoie, contrate, doe recursos. Acho que tem muitas maneiras, né, de fazer e legal você trazer. Inclusive, a intenção da gente gravar essa série, esse podcast, é também dar visibilidade, né, a tantos empreendedores da quebrada, sociais, de impacto, que estão fazendo um trabalho que às vezes não conseguem um lugar ao sol, né, que é isso que vocês estão tentando.
incrível. Eu queria trazer um outro ponto aqui nesse nosso bloco, que é, você contou muitas vezes aí ao longo do papo das dificuldades que vocês passaram, né, ao longo da trajetória toda. Queria que você dividisse um perrengue conosco aqui. Eu sei que tem muitos, mas conta um perrengue aqui para quem está ouvindo, que possa ser útil, aí, pode servir de inspiração para outros. Para Tumulto, para a realidade da Tumulto, né, o que é a Tumulto, eu acho que assim, o maior perrengue a gente já aconteceu algumas vezes, alguns golpes, né? Algumas pessoas que têm condições de pagar, né? Tipo, uma produção de qualidade, uma produção mais cara, na verdade, se passar como pessoas da periferia para trabalho mais barato. E é muito doido como a gente descobre isso, né? Chega até a ser engraçado, assim. Teve uma vez que veio um cara, né? Tipo, chorou e tal, pediu o preço mais baixo do que a gente está acostumado, né? A trabalhar. Falei, mano, é isso, é o sonho do cara, vamos fazer e tal. E a gente descobriu que o cara morava, tipo, num apartamento em frente à praia, no Guarujá, assim, sabe? Foi o maior perrengue, assim, essa coisa de... A galera, sei lá, mano, a galera confundir as coisas ou não entender, sabe? Isso, pô, sacanagem, né? Vamos falar o português claro, e ainda mais para uma produtora que está começando, né? E que tem uma trajetória aí de engajamento com uma causa e tal, né? Muito duro ouvir, né? E aí, assim, isso trouxe problemas em termos de caixa e trouxe aprendizados. Vocês ficaram mais safos agora nesse tipo de abordagem? Sim, agora a gente montou existe um questionário, né? Algumas coisas, a gente não simplesmente, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, quanto custa? Não é isso, porque tinha muita essa coisa de não saber também, por exemplo, abordar o cliente, entender o que ele precisa e, né, tipo, também começou com valor fixo, né? Tipo, por exemplo, qualquer obra que viesse custava tanto. E aí a gente foi entendendo que não, existem coisas mais complexas mesmo, né? Tipo, dentro da periferia, né? Então, entender o que precisa, quantas diárias e tudo mais, e aí a gente tem algumas perguntas que a gente consegue identificar algumas coisas, né, dentro da classe social. Obviamente que acaba ainda passando algumas coisas, porque é isso, tem uma galera que, mano, viaja e a gente tem que estar, né, cada vez que acontece a gente vai aprendendo mais, vai pegando um pouco de detalhe a mais, mas ainda acontece, ainda passa, mas tá um pouco, vamos dizer, mais difícil de passar, mas ainda tem uma galera que vem, tipo, que essa coisa do edital que eu falei para vocês. A gente, tipo, dá um valor, qual foi o edital que você passou? Foi o edital de tanto. Então tá, vamos dar um valor e tal. E aí a gente descobre que o edital que a pessoa passou, o valor do edital era o dobro, sabe? E aí, enfim, a gente tá tentando ainda entender como solucionar isso 100%, mas acho que não vai chegar mesmo. Isso vai muito da índole das pessoas e tudo mais, mas melhorou um pouco mais. Acho que a gente conseguiu estabelecer um pouco mais algumas regras para entender um pouco os valores. Bacana. Claro, parte do processo de amadurecimento da Tumulto, né, da produtora e de vocês como empreendedores, né? Incrível. Eu queria fazer uma última antes da gente ir para o bloco final, que é, que tipo de, olhando hoje, né, com a lente de hoje, que tipo de aprendizado você trouxe contigo do trabalho lá da produtora de casamento? Então, quando eu entrei nessa produtora, eu não sabia colar um vídeo, né? Copiar e colar um vídeo. Eu tinha comprado as coisas, né? Tipo, para começar na fotografia, né? Meu foco era mais a fotografia. Não tive, né, fotos quando criança, não tive uma câmera quando criança, então, tipo, a minha paixão era muito isso, né? E aí, consegui entrar nessa produtora, com a esperança de entrar para o setor de fotografia, mas não rolou. E aí eu ficava na edição dos vídeos, assim. E, mano, isso mudou a minha vida, assim. Muita coisa eu aprendi, exemplo, eu nunca gostei de fazer vídeo de casamento. A minha visão de arte é outra, assim, sabe? E aí eles me ensinavam a fazer alguma coisa dentro do vídeo de casamento, aí eu ia lá e procurava, tipo assim, mano, como que eu posso tornar esse vídeo de casamento mais legal, sabe? Como eu posso tornar esse vídeo de casamento uma coisa mais atraente, alguma coisa que tem sei lá, alguma outra forma de fazer, sabe? E aí eu fui aprendendo, tipo, algumas coisas nessas piras, assim, sabe? Tipo, gostava muito de assistir videoclipe de balada
que quando chegasse na festa de balada do casamento, eu conseguisse fazer umas transições doidas, umas cores doidas. E acho que foi daí, sabe? Tipo, eu trago muito essa coisa de não me contentar com uma fórmula de fazer, sabe? Não existe uma fórmula de fazer. E como, tipo, tem essa coisa de não ter a faculdade, então, tipo, mano, a gente não tem a base, assim, sabe? De, tipo, técnica. Então, mano, a técnica também é um processo criativo, sabe? Eu vejo um clipe e falo, mano, quero fazer isso. Tá, como que eu faço isso? Vou entender aqui como que vai fazer isso. Vou mexer, olha, sei fazer isso. Então, isso com mais isso, eu acho que dá aquilo que eu quero. Ah, não dá, vou tentar de novo. Então, acho que eu trago muito essa coisa de não me contentar, sabe? Não me contentar com uma fórmula certa de fazer. Realmente, acabou sendo uma baita escola, né, em termos de formação técnica e, ao mesmo tempo, um exemplo a não ser seguido em termos de estética, né? Interessante isso que você traz, né? Muito bacana. Indo para o bloco final, Andrei, obrigado, papo muito bom. Acho que você trouxe vários insights aqui para quem está trilhando esse caminho empreendedor periférico, que cruza com a agenda cultural, que cruza com a agenda, né, LGBT. Muito legal. Adorei o papo. Eu queria que você trouxesse assim, se você estivesse começando hoje aqui, a Tumulto Rec, o que você faria diferente? Aquelas é para ser motivacional, porque eu acho que eu não faria nada diferente. A Tumulto, ela aconteceu, né, gente? Ela caiu praticamente no meu colo, sabe? Tipo, como eu disse, eu não tinha ideia do que era, né? Então a Tumulto, ela começou junto com o convite para colaboradora. Então a Tumulto, ela começou numa formação, né? Tipo, esse entendimento. Então eu acho que eu não faria nada diferente, porque quando eu descobri que a Tumulto existia, eu já descobri ela dentro de um curso, né? De uma formação de empreendedorismo, né? Então, quer respaldo melhor, assim, sabe? Não foi a Tumulto, ela não... Na minha cabeça, não comecei uma empresa, né? Tipo, eu só tava tentando correr atrás de um sonho, e do nada eu descobri que eu já tinha uma empresa. E quando eu descobri que eu já tinha essa empresa, eu já estava dentro de um curso, assim, sabe? Então, dentro da minha trajetória, não pense em algo que eu pudesse fazer diferente. Que legal, bacana. Que dica que você daria, assim, para quem está ouvindo a gente, de uma série, um livro, um podcast, o que você quiser, que possa ser útil aí para quem está ouvindo e que possa se inspirar com a tua trajetória, com a tua fala? Então, vou fazer um merchan aqui, aquelas. A gente passou, como eu disse, né, num edital também, e começamos uma websérie que se chama Olhar Marginal, que é uma série que fala sobre fotógrafos periféricos, né? Quais as dificuldades, quais os sonhos, como essa coisa de se inserir no mercado de trabalho, como é isso e tal. A gente lançou o primeiro episódio, ainda não conseguimos finalizar os outros, né, por essa questão da pandemia. Entra lockdown, sai lockdown, então não conseguimos terminar tudo de gravar, mas o primeiro episódio já tá no ar lá no Instagram, Olhar Marginal, o Instagram. E tem uma série, mano, que eu curto pra caramba, que foi a inspiração por Olhar Marginal, que é uma série que se chama Afronta, que tá na Netflix, que fala sobre o setor cultural, né, voltado para a questão de raça, né, fala sobre a galera que produz cultura, uma galera preta, e qual que é a dificuldade, mesmo tendo acesso, mesmo tendo visibilidade, qual que é a dificuldade e tal. Acho que é uma série muito legal para a gente entender alguns mecanismos, né, e muitos corpos, né, dessa série são corpos periféricos ou que vieram da periferia. Então é uma série muito interessante para assistir e entender, né, tipo, como que é esse rompimento. Às vezes não acontece esse rompimento. É uma série que me inspira muito, assim. Mesmo tendo essa questão, né, esse recorte racial, é uma série que me inspira demais, assim, tipo. E dela saiu essa inspiração do Olhar Marginal, né? Então, quem puder assistir as duas. Anotadíssimas. Ótimas dicas, então. Recapitulando, websérie Olhar Marginal e a série Afronta da Netflix. Duas excelentes dicas. Andrei, mais uma vez agradecer aqui pelo papo, foi muito bom conversar contigo, conhecer um pouco mais do trabalho da Tumulto Rec, todos os corres que vocês estão fazendo aí. Parabéns, genial. Acho que dar voz, dar espaço para tanta gente que está na periferia, produzindo coisas riquíssimas, mas que muitas vezes não são percebidas, né? Não tem espaço de fala, de audiência. Então, parabéns aí pelo trabalho, que você siga firme e forte aí nessa batalha. Fecho aqui com aspas de uma fala que você trouxe que me mexeu aqui ao longo do papo, que nós não estamos acostumados a vida dar certo e a vida começou a dar certo, que seja apenas o começo de uma longa trajetória de uma vida que não vai dar certo não só para vocês, mas para muitos outros artistas e periféricos que estão aí buscando um lugar ao sol. Então, para quem está ouvindo a gente, finalizo agradecendo e até o próximo episódio. Grande abraço, valeu!
AlpaCast, jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito. Um produto Alpa, jornalismo de impacto.